Quando você precisa tomar uma decisão importante, o que você faz? Em Lucas, no capítulo 6, dos versos 12 ao 16, Jesus toma uma decisão importante. Ele escolhe os seus 12 discípulos. Mas antes de decidir, a Bíblia nos diz que Jesus subiu um monte e passou a noite inteira em oração a Deus. Cristo nos ensina a importância da oração na nossa tomada de decisão. Ele precisa tomar uma decisão importante, escolher 12 entre os seus discípulos que seriam os apóstolos, que significa enviados, ou seja, homens que seriam enviados e o representariam onde ele não pudesse estar. E não só naquele tempo que Cristo estava com eles, mas até mesmo quando ele ascendesse aos céus. E ao escolher, Jesus opta por homens simples, sem grandes posses, sem grande reconhecimento na sociedade ou qualquer meio. Cristo nos ensina que o seu ministério e a pregação do Evangelho não seria e não é sustentado por homens, mas por Deus, que chama e capacita por meio do Espírito Santo. Não são os homens e seus status que garantem o sucesso do Evangelho. Isto nos deveria servir de alerta. Se Jesus estivesse interessado em escorar o seu ministério no reconhecimento humano, ele teria chamado fariseus, saduceus, escribas, homens do sinédrio ou do próprio governo romano, mas ele escolhe pessoas simples. A escolha dos discípulos é curiosa não só pela simplicidade dos escolhidos, mas entre os 12, um grupo tão seleto, temos pessoas que não estão alinhadas com Deus. Se Cristo sabia, por que ele não evitou? Primeiro, Cristo nos mostra a sua misericórdia com o Evangelho sendo disponível a todos, inclusive aos sabotadores. Segundo, Cristo nos ensina que nenhum homem é capaz de impedir o propósito de Deus. Ao trair Cristo, Judas e seus comparsas acreditavam estar parando Jesus. Por vezes, diante das dificuldades que nós visualizamos, parece que Deus não está agindo, permitindo que coisas nos levem a crer que Deus está até perdendo. E nos esquecemos que ninguém é capaz de impedir o agir e os planos de Deus. Em terceiro, Cristo nos ensina o risco que corremos ao idolatrarmos homens. Ainda que possuam títulos e reconhecimentos no meio da igreja ou do meio cristão, todo homem está sujeito a cair, a errar. Judas não era um apóstolo de segunda classe, ele era tão apóstolo como Pedro ou João. Ainda assim, se tornou uma vergonha ao trair Jesus. Que você possa ouvir a doce voz do Senhor te chamando para ser um discípulo dele e que você possa viver uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe e te guarde de todo mal. Um forte abraço.